O INCRA faz chamada pública em Rondônia. Quem tem as informações direto de Brasília é o Wellington Lopes. Boa noite, Wellington. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. A consulta pública está em andamento e vai contemplar a partir do ano que vem 7.400 famílias assentadas, o que corresponde a 90% dos assentamentos em fase de estruturação no estado de Rondônia. A chamada vai permitir atender 103 assentamentos com serviços de assistência técnica. O investimento será de cerca de 17 milhões de reais em Rondônia. E o INCRA também está investindo em obras como construção de estradas de acesso a assentamentos, na demarcação de terras em parceria com o governo estadual e prefeituras, no cadastro ambiental rural das propriedades e na entrega de títulos, além da assinatura dos contratos do PRONAF e do programa Minha Casa Minha Vida Rural. Mudando de assunto, o projeto de lei que aumenta 7 vagas para desembargadores do Tribunal de Justiça do Amazonas foi sancionado esta semana pelo governador Omar Aziz. Mas ontem o Conselho Nacional de Justiça, aqui em Brasília, suspendeu o projeto. O CNJ recomendou a suspensão imediata dos efeitos da decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas, que cria cargos para desembargadores. Na última terça-feira, a Corte decidiu ampliar as cadeiras no Pleno de 19 para 26. Para suspender os efeitos da decisão, o CNJ deferiu liminar e ainda determinou à presidência do Tribunal de Justiça que comunique de imediato a Assembleia Legislativa do Amazonas e o governador do estado para que tomem ciência da suspensão. O Conselho Nacional de Justiça também intimou o tribunal a apresentar informações no prazo de 15 dias. No próximo dia 15, os trabalhadores vão receber a primeira parcela do 13º salário. É hora de decidir o que fazer com dinheiro extra, estabelecer prioridades, aproveitar para pagar dívidas e, quem sabe, ir às compras e se planejar para não começar o próximo ano no vermelho. Confira algumas dicas na reportagem de Ana Paula Cunha. O 13º salário deve injetar 143 bilhões de reais na economia este ano. Com dinheiro no bolso, o brasileiro já decidiu o que fazer. Presente para a família, principalmente para os filhos. E geralmente quem é mãe pensa por último em você, o que sobrar eu compro para mim. Nós vamos viajar, sim. Então meu 13º é para viagem, lazer. Mas mesmo quem ainda não fez planos para o 10º sabe que vai ser difícil poupar. Sempre deixo meu 13º livre para eu usar no que no momento for mais necessário. Conceição reservou parte do dinheiro para os presentes, mas as contas terão prioridade. Primeiro as contas, sem dúvida. Por mais que a gente fique com desejo de ter um Natal melhor, mas as contas têm que ter prioridade, porque senão a gente depois não consegue quitar, né? A Conceição está certa. Os especialistas dizem que é preciso cautela com os gastos de fim de ano para não começar 2014 no vermelho. O dinheiro extra pode ser empregado, por exemplo, no pagamento de impostos, matrícula e material escolar, ou na quitação das dívidas com juros mais altos. Se, porventura, a família venha a ter algum tipo de compromisso com essas linhas de crédito, cartões de crédito, cheque especial, na qual a taxa de juros é mais expressiva, seria mais interessante já honrar tais compromissos. O que não quer dizer que não dê para separar uma pontinha e fazer a alegria dos familiares no Natal. Vai ficar assim, é o namorado, a mãe e a irmã, né? Se eu estiver perto do meu pai, que mora em Fortaleza, ele também, né, um caso a se pensar. São esses os destaques de hoje aqui de Brasília. Tenham todos uma ótima noite, um excelente fim de semana e até segunda. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará promoveu hoje uma audiência pública como tentativa de conciliação entre o Estado e os professores. Eles estão em greve há mais de um mês. Uma audiência de conciliação promovida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará tenta pôr fim à greve dos professores estaduais, que já dura 46 dias. A audiência de conciliação começou por volta das 9h30 da manhã no Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Uma proposta do TJE para fazer com que as reivindicações dos professores fossem atendidas. Até a apuração desta matéria, dessas informações, não foi definido o resultado da audiência.
E na manhã desta sexta-feira, o rompimento em um cano da Manaus Ambiental gerou um enorme congestionamento em uma das principais avenidas da zona centro-sul da capital amazonense. Durante mais de 2 horas, o trânsito na Avenida Darcy Vargas ficou assim, lento no sentido centro-bairro em frente a este hotel. O motivo foi um vazamento ocorrido em um cano de 85 milímetros da concessionária de águas. Homens da empresa isolaram a área e deram início aos trabalhos de substituição do tubo defeituoso. O gerente da ASAM, Agência Reguladora de Serviços Públicos, acompanhou os trabalhos e afirmou que a Manaus Ambiental não será multada. Não, porque esse caso são casos fortuitos, coisa que acontece no dia a dia de um abastecimento de água numa rede. Na sarjeta, havia sinais de rachaduras, provavelmente causadas pelo rompimento do cano. O coordenador dos serviços da Manaus Ambiental preferiu não dar entrevistas, mas garantiu que o trabalho não afetou a rede de distribuição da região. Ainda segundo a empresa, o buraco feito na pista seria fechado antes do meio-dia de hoje, com aterro e asfalto. Motoristas que passavam no local durante as obras foram obrigados a utilizar apenas uma pista. Um agente do Manaus Trans auxiliou o trânsito nas imediações. A Federação do Comércio do Acre divulgou uma pesquisa em que se apresenta uma queda significativa nas vendas. A situação tem preocupado os lojistas. De acordo com o Instituto FEComércio de Pesquisas Empresariais do Acre, o IFEPAC, a média no aumento das vendas caiu significativamente, saindo de 12,8% em 2012 para 1,5% em 2013. E pesquisas tipo do IBGE e nossa também demonstra que a expectativa é de que a situação não seja muito positiva, considerando o que já se obteve em períodos anteriores. Segundo o Ministério do Trabalho, entre janeiro e agosto de 2013, houve a geração de 1.554 empregos líquidos no estado do Acre. Além disso, no que diz respeito ao comércio, houve uma pequena diminuição. Foram 10.030 admissões contra 10.042 demissões. Sim, né? Caiu um pouco o movimento, mas agora já melhorou bastante. Qual foi o período mais difícil? Qual foi o mês mais difícil? Foi o mês de agosto, né? Por ser o mês dos pais, sempre é um mês que a gente vende bem e vendemos, foi muito ruim as vendas. Antes, inovação na merenda escolar está fazendo sucesso no interior do Amazonas. Nós voltamos já já.